Os acontecimentos do nosso tempo não são meras coincidências ou ocorrências repentinas. Tratam-se de profecias antigas, preditas muito antes de nossa existência. Desde a dinâmica em evolução em Israel até os terremotos de partir o coração no Marrocos e na Turquia, ceifando inúmeras vidas e deixando comunidades em ruínas, estas são as manifestações de advertências estabelecidas nos textos bíblicos. Você está preparado para o que está acontecendo? Você compreendeu a essência desses sinais proféticos? Estas calamidades previstas nas Escrituras servem como um alerta para a humanidade, instando-nos a olhar além do material e a considerar as dimensões espirituais do nosso mundo. Na Bíblia, uma história se desenrola, desenhando a silhueta de uma época à beira do ápice. Esta época, prevista como o crepúsculo da nossa atual ordem mundial, foi inscrita com os termos os últimos dias e o tempo da conclusão. Estes momentos, tal como estão escritos na Bíblia Sagrada, anunciam o advento de uma transformação profunda, sinalizando o alvorecer de uma realidade predita para preceder o regresso do Messias. Do cerne destas profecias está um apelo à vigilância. Os fiéis são exortados a observar o desenrolar destes sinais, tal como o olhar atento que percebe o brotar de uma fogueira como um prenúncio da aproximação do verão. Hoje, ao lançarmos o nosso olhar sobre o cenário mundial, é inequívoco que o prelúdio desta intervenção divina se está a manifestar. Entre a multidão de sinais, alguns se destacam, cada um deles farol sinalizando o retorno iminente de Jesus Cristo. Você está realmente pronto para enfrentar o que está por vir? Você entende o significado desses eventos e o que eles pressagiam para o futuro? Primeiro, os tremores da criação. No meio da cacofonia de nações em conflito e de rumores de guerra sussurrados pelos ventos, um fenômeno profundo está a ocorrer debaixo dos nossos pés. A terra treme, não de medo, mas como um testemunho das profecias preditas. As Escrituras falam de terremotos em vários lugares, um fenômeno que simboliza o início do sofrimento final da terra. Historicamente, o solo estremeceu com fervor crescente. O devastador tsunami de 2004 que atingiu a Indonésia e os subsequentes terremotos no Haiti e no Chile gravaram uma história de tristeza e perda humana. Estes acontecimentos, embora trágicos, servem como um sinal de que estamos cada vez mais próximos dos momentos cruciais previstos há milênios. A história das calamidades naturais vai além desses marcos da tragédia. Um recente terremoto de magnitude 7,4 sacudiu o Japão para o novo ano, deixando um rastro de destruição e uma nação em estado de choque. E mesmo quando a poeira baixou, a terra sussurrou a sua agitação com um raro tremor ao largo da costa da Flórida, estabelecendo recordes e servindo como um duro lembrete da fragilidade da nossa existência. Parte integrante da tapeçaria das profecias é a nação de Israel, uma terra rica em significado histórico e espiritual. Nos últimos tempos, um vento gelado de hostilidade varreu o mundo, atingindo esta nação antiga com ódio e preconceito crescentes. Este desdém crescente não é apenas uma questão política ou social, mas um sinal significativo, ecoando os antigos avisos de tempos em que o mundo voltaria o seu olhar com desprezo para Israel. A animosidade contra Israel, que se manifesta em diversas manifestações públicas e fóruns, é uma lembrança preocupante das palavras proféticas que previram um tempo em que as nações se alinhariam contra esta democracia solitária no Oriente Médio. Tais acontecimentos, embora desanimadores, sublinham o desenrolar de uma história escrita muito antes do nosso tempo. Uma história que continua a desenrolar-se a cada dia que passa. À medida que o mundo testemunha estes sinais, terremotos a destruir o tecido do nosso planeta, nações envolvidas em conflitos e Israel a enfrentar uma animosidade sem precedentes, o apelo à vigilância nunca foi tão pertinente. Estas não são meras coincidências, mas sinais. Cada um marcando o caminho para um momento de ajuste de contas com Deus.
Esta era, descrita como um fim e um começo, convida à reflexão, à prontidão e a olhar além do tumulto imediato e perceber a narrativa mais ampla em jogo. Pois nestes sinais encontramos não apenas avisos, mas também uma promessa, a promessa de renovação e esperança. Segundo, em meio às marés turbulentas da nossa era emerge um padrão particular, nítido e inegável. É a onda daqueles que zombam e zombam dos pilares da fé, as Escrituras, o Deus e os seguidores deste caminho. A Bíblia, especificamente nos livros de 2 Pedro e Judas, falam de uma época em que detratores, disfarçados de intelectuais, surgiriam para desafiar as verdades divinas. Estes indivíduos, encorajados pelas suas próprias narrativas, procuram desmantelar a base espiritual de inúmeros cristãos. Nesta época, estamos a testemunhar uma manifestação gritante de profecias antigas, particularmente o aumento do desdém pelas doutrinas espirituais e pela própria essência da fé. Uma profecia notável, profundamente enraizada na estrutura da fé judaico-cristã, prediz um tempo em que o ceticismo e a zombaria em relação aos ensinamentos divinos não só florescerão, mas se tornarão uma característica definidora da sociedade. No centro deste cenário em desenvolvimento está o aumento observável das críticas contra a Bíblia, o cristianismo e a noção de um poder superior. Esta tendência não é apenas anedótica. Está enraizada em passagens bíblicas específicas, como aquelas encontradas em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E Judas capítulo 1, versículo 18. No último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Estas passagens preanunciam um período marcado pelo surgimento de escarnecedores. Estes indivíduos, movidos pela descrença pessoal, procuram minar as convicções espirituais dos outros, lançando dúvidas sobre a credibilidade dos textos sagrados e a promessa da intervenção divina. Historicamente, o papel do escarnecedor tem estado intrinsecamente ligado à jornada espiritual da humanidade. Desde o primeiro desafio no Jardim do Éden, onde a dúvida foi semeada pela primeira vez no coração humano, até a era de Noé, quando a incredulidade generalizada levou à intervenção divina, a presença dos céticos é um tema recorrente. Este ceticismo não é benigno. Representa um desafio fundamental à fé, posicionando o julgamento humano acima da sabedoria divina. Na contemporaneidade, este ceticismo assumiu novas formas, permeando a cultura popular e os meios de comunicação social. Um exemplo ilustrativo é a indústria musical, onde artistas como Lil Nas X provocaram polêmica ao incorporar temas blasfemos em seus trabalhos. O seu vídeo intitulado G Christ, lançado em janeiro de 2024, exemplifica esta tendência, utilizando as imagens e as narrativas do cristianismo de uma forma que muitos consideram zombeteria e irreverente. Além disso, a indústria do entretenimento não ficou imune a tais influências. O envolvimento de figuras como Jay-Z em projetos que reinterpretam narrativas bíblicas através de lentes céticas exemplifica ainda mais esta mudança cultural. O livro de Clarence, filme que explora a vida de um contemporâneo de Jesus que busca fama por meio da imitação, destaca a tendência crescente de retratar temas religiosos de uma maneira que diverge da reverência tradicional. Além do domínio da cultura, o aumento da animosidade contra Israel constitui um testemunho da mudança do sentimento global. Esta hostilidade não só sublinha as tensões geopolíticas, mas também se alinha com as narrativas proféticas relativas ao papel central da nação no desenrolar dos acontecimentos do fim dos tempos. A crescente reação contra Israel não é um fenômeno isolado, mas parte de um padrão mais amplo de ceticismo e oposição à profecia bíblica. As consequências destas tendências são profundas, estendendo-se para além da esfera cultural e afetando os indivíduos a nível pessoal. Relatos de perseguição contra cristãos, desde restrições legais a atos de violência, sublinham a gravidade da situação. Esta perseguição não é apenas uma estatística, representa uma realidade diária para milhões de pessoas,
refletindo o custo da fé no mundo cada vez mais secular. 3. A proliferação de falsos profetas. Na nossa jornada para compreender o desenrolar dos acontecimentos modernos através de lentes proféticas, chegamos a um sinal de alerta fundamental: a proliferação de falsos profetas. Esta cautela está profundamente enraizada nos ensinamentos bíblicos, particularmente enfatizados por Paulo, que alertou os cristãos contra serem influenciados por ensinamentos que se desviam da verdadeira essência do Evangelho. Ele destacou os perigos de ser enganado por aqueles que afirmam ter novas revelações sobre Jesus, introduzindo um espírito diferente ou uma mensagem alterada. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Além disso, Paulo imaginou uma fé amadurecida entre os crentes que não fosse facilmente abalada ou desviada por ideologias enganosas. No mundo de hoje, a era digital amplificou as vozes que reivindicam visões proféticas com as plataformas de redes sociais e tornam-se um terreno fértil para a propagação de tais afirmações. Entre essas vozes estão aquelas que se autodenominam apóstolos modernos, chamando a atenção e seguindo ao alavancar personalidades semelhantes a celebridades. Este fenômeno contrasta fortemente com a representação bíblica dos apóstolos que enfrentaram um imenso sofrimento e martírio pela sua fé. O livro do Apocalipse reforça ainda mais a necessidade de discernimento, alertando-nos contra falsos apóstolos e profetas que procuram desviar os fiéis. No meio destes desafios, somos chamados a abraçar esta era com esperança e ação. Em um momento de expectativas vibrantes, não de desespero ou resignação. As previsões de destruição para as nações, especialmente os Estados Unidos, muitas vezes erram o alvo da verdadeira visão profética, que se baseia no amor e na misericórdia de Deus. A narrativa do declínio nacional não se alinha com a promessa de redenção e restauração oferecidas àqueles que se arrependem e procuram a face de Deus. As Escrituras oferecem uma posição clara sobre esse assunto. Jeremias capítulo 18, versículos de 7 a 10 apresentam uma visão dinâmica do trato de Deus com as nações, uma visão onde o arrependimento pode evitar o desastre e a rebelião pode levar à retirada das bênçãos prometidas. Jeremias capítulo 23, versículos de 28 a 32 enfatiza ainda mais a importância de falar a palavra de Deus com fidelidade, alertando contra aqueles que vendem medo ou falsas visões em nome de Deus. Ao refletirmos sobre a história, recordamos momentos em que profecias motivadas pelo medo desencaminharam muitas pessoas. Tais eventos servem como lembretes da importância de fundamentar nossas ações e crenças nos ensinamentos de Cristo, que nos ordena a sermos proativos em nossa fé, espalhando sua mensagem até seu retorno. Portanto, não se façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecer a todos os mandamentos que lhe dei, e tenham a certeza disto: estarei sempre convosco até o fim dos tempos, disse Jesus. Este discurso nos leva a refletir profundamente sobre o panorama espiritual do nosso tempo. Como discernirmos a verdade em meio a uma cacofonia de vozes que afirmam ter uma visão profética? Como podemos garantir que a nossa fé permaneça ancorada na verdade imutável do Evangelho, resistindo ao fascínio dos falsos profetas e ensinamentos? Eu encorajo você a compartilhar suas ideias sobre essas questões nos comentários abaixo. Vamos iniciar uma conversa significativa sobre a importância do discernimento e da fidelidade nestes tempos proféticos. E se esta discussão ressoou em você, considere se inscrever para obter mais mensagens e reflexões.
Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você sabia que as profecias que lemos na Bíblia um dia se cumprirão exatamente como foram preditas? Considere isto. Chegará um tempo em que toda a vida nos mares perecerá. Além disso, chegará o dia em que o sol terá o poder de afligir a humanidade com fogo abrasador. E você está ciente de que chegará um momento em que as pessoas aceitarão de bom grado a marca da besta, mergulhando naquele que poderá ser o período mais agonizante da história humana? À medida que nos aprofundamos nas revelações das Escrituras, exploramos e refletimos sobre vários aspectos do fim dos tempos. Embora muitos sinais que chamam a atenção, como guerras, rumores de guerras, pestilências, o anticristo e o surgimento do falso profeta ocupem nossos pensamentos, é crucial não ignorar detalhes importantes revelados no livro do Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, encontramos estas palavras: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Estas 7 taças carregam toda a medida da ira de Deus contra um mundo entrincheirado na incredulidade, na maldade e no mal. Os desastres iminentes serão mais graves e intensos do que a nossa imaginação pode imaginar. É crucial reconhecer que existem aspectos mais terríveis do que os desastres naturais. Quero reconhecer você como verdadeiramente abençoado por ouvir esta mensagem agora. A sua presença aqui é uma confirmação de que Deus deseja que você fique longe da ira iminente reservada para aqueles que comprometeram a sua fé nos momentos finais. Tenho certeza de que a visão que você está prestes a obter será uma grande fonte de grandes bênçãos e alegria. Encorajo você a ficar comigo até o final deste vídeo, participar das orações e receber essas bênçãos para você, sua família e seus amigos. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo, peço a gentileza de demonstrarem seu apoio se inscrevendo em nosso canal, curtindo este vídeo e compartilhando pelo menos uma vez. Ao fazer isso, você está se associando a nós na divulgação do Evangelho, tocando mais vidas e avançando o reino de Deus aqui na Terra. Agora, ao nos aprofundarmos em Apocalipse, capítulo 16, é crucial enfatizar que, de acordo com a escatologia bíblica, esta parte do livro de Apocalipse se desenrola durante a tribulação. O período da tribulação, que ocorre antes da segunda vinda de Jesus, é profetizado como a era mais desafiadora e torturante da história humana. Mateus capítulo 24, versículos 23 a 25, prediz os sinais e maravilhas dos últimos dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Apocalipse, capítulo 16, pode ser dividido em 4 partes. Primeira, as 7 taças do julgamento de Deus. O livro de Apocalipse dá uma descrição clara das 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra uma após a outra. Cada uma das taças nos fala sobre um tipo diferente de praga que será lançado sobre a terra e seus habitantes. Curiosamente, você também descobrirá que cada praga é mais grave que a anterior. As pragas nas 3 primeiras taças são direcionadas, respectivamente, à terra, ao mar e à água doce, causando ferimentos e morte às criaturas marinhas e transformando a água em sangue. A 4ª, 5ª e 6ª taças são direcionadas para causar calor escaldante na terra, trazer escuridão sombria e secar o rio Eufrates, respectivamente. Isso levará a humanidade à batalha final no dia do Senhor. A 7ª e última taça será esvaziada na atmosfera e isso resultará em terremotos, inundações e granizo gigantesco. 2. O Armagedon. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 16, versículos de 12 a 16: Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então,
Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A batalha do Armagedon acontecerá no futuro. Na verdade, esta é a maior guerra que já existiu, e isso acontecerá no final da tribulação. O anticristo unirá todos os reinos da terra para reunir os seus exércitos para um ataque total a Jerusalém e a todo o povo de Deus. Depois, Jesus Cristo retornará à terra com os exércitos do céu para derrotar as forças do mal e lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Então Satanás será preso e Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra por 1000 anos. 3. O mal sem precedentes. Haverá muita maldade no mundo. Isso não é apenas um mal contra a humanidade, mas também contra Deus. Como lemos em Apocalipse, capítulo 16, versículo 21, enormes pedras de granizo, cada uma pesando cerca de 50 quilos, cairão do céu e atingirão as pessoas. Mesmo assim, elas continuarão a amaldiçoar a Deus, porque a praga será terrível. 4. O retorno de Cristo. Depois de todas essas cenas horríveis, Satanás, o anticristo e o falso profeta serão todos derrotados e amarrados, e Jesus estabelecerá seu reino na terra por 1000 anos. O que é verdadeiramente assustador neste capítulo é que nos é dito em 3 ocasiões em que haverá pessoas na terra que odiarão a Deus e recusarão a se arrepender. No versículo 9, lemos que eles não se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Deus para dar-lhe glória. No versículo 11, o povo amaldiçoou a Deus do céu por suas dores e feridas, mas não se arrependeu de suas más ações. Finalmente, no versículo 21, eles amaldiçoaram a Deus novamente por causa da terrível praga do granizo. Durante este período, o mundo estará sob a influência maligna do diabo, do anticristo e do falso profeta. O mal e a perversidade no mundo terão tal influência no coração de muitas pessoas que elas recusarão a se arrepender. Também é importante notar que a Bíblia nos avisa que a grande apostasia ocorrerá durante este tempo, onde os cristãos serão tentados pelo medo e pela pressão da sociedade a receberem a marca da besta, que é 666. Em Apocalipse 13, veremos também as surpreendentes profecias bíblicas sobre a besta, que é o anticristo. A besta travará uma guerra contra o povo santo de Deus, e a marca da besta será imposta. A perseguição cristã será mais comum e mais severa do que nunca na história da humanidade. Também é muito importante saber que o aparecimento do anticristo e a sua ascensão ao poder mundial, através da sua influência sobre os governantes do mundo, causará um mal incrível nos corações de muitas pessoas. Neste momento da tribulação haverá aqueles que uma vez afirmaram ser cristãos, mas abandonarão a sua fé em Jesus. Infelizmente haverá cristãos que receberão a marca porque não querem ser perseguidos e querem uma vida confortável na terra como outras pessoas. Eles podem gostar da ideia de serem cristãos, mas não confessarão publicamente Jesus como seu Senhor. Alguém pode se perguntar, por que haverá uma rebelião tão aberta contra Deus quando são as pessoas que o rejeitam a escolherem os caminhos de Satanás em vez dos seus caminhos? O apóstolo Paulo, enquanto escrevia à igreja sobre o fim dos tempos e a vinda de Jesus Cristo, nos fala sobre o anticristo e a força restritiva que o estava impedindo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 8. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria.
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Concluindo, Apocalipse 16 pinta um quadro assustador do futuro, onde muitos recusarão a se arrepender e voltar para Deus. No entanto, é importante lembrar que o amor de Deus é infinito, sua graça e misericórdia são infinitas, e Ele sempre estará presente para aqueles que se voltam para Ele em arrependimento. Uma pergunta que gostaria de deixar para você, querido ouvinte, é: você está realmente vivendo com a consciência da eternidade? Todos nós vivemos nossas vidas como todas as outras pessoas e fazemos coisas como os outros, mas devemos ter cuidado para não nos distrairmos das coisas que realmente importam. Há muitas coisas competindo pela sua atenção, mas em meio a tudo isso você deve permanecer forte na fé, sabendo que Deus é fiel e capaz de te guardar e te preservar irrepreensível até o fim. Encorajo você hoje, meu amigo e minha amiga, a não desistir ou ser enganado pelo maligno. Deus está ao seu lado e você superará isso vitoriosamente. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, obrigado por revelar a verdade sobre o julgamento que está vindo sobre o mundo. Obrigado por salvar minha alma e me tirar do reino das trevas para o teu reino. Sou realmente grato por isso. Senhor Jesus, eu sei e estou convencido em meu coração do teu amor ágape por mim. Eu realmente sinto muito por todas as vezes que te negligenciei e te desobedeci. Sinto muito pelas vezes em que me distraí com o engano do diabo. Por favor, me perdoe novamente. Querido Jesus, peço que me ajude e me dê a graça, a sabedoria e a coragem que preciso para estar sempre sensível ao teu amor por mim e não me distrair com a vida. Querido Senhor, eu oro por todos aqueles que ainda não entregaram genuinamente seus corações a Ti. Peço que o Teu amor seja espalhado em seus corações pelo Teu precioso Espírito Santo. Que eles vejam a luz do Evangelho e o abracem. Que o véu do pecado, do ego e de Satanás seja retirado de seus olhos interiores, em nome de Jesus. Pai, oramos agora para que o Senhor conceda graça para permanecer firme em Ti até o seu retorno a todos os santos ao redor do mundo. Ajude cada um de nós a agradar e servir verdadeiramente a Ti de todo o coração e todo o entendimento. Nos ajude a manter o foco e não nos distrairmos com o engano do diabo. Declaramos que as bênçãos desta oração estão sobre todos os nossos ouvintes, suas famílias e seus entes queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Quando você é distraído por notícias falsas e mídias sociais, uma presença se agita, marcando a aproximação de uma figura envolta em escuridão, maldade e malevolência. Aquele conhecido como o Anticristo está mais perto do nosso reino, preparando um cenário para um capítulo que o mundo nunca viu antes. Antes de mergulharmos nas profundezas de seu surgimento, vamos dar uma olhada para trás, para os ecos da maldade que atravessaram a nossa história. Considere Caim, marcado como o primeiro assassino da história, cujas mãos estavam manchadas com o seu sangue e o sangue do seu próprio irmão Abel. Depois houve o Faraó, figura de crueldade obstinada, que apesar de atormentado pelas advertências divinas, escolheu o caminho da opressão, recusando-se a libertar os israelitas. Seu coração, indiferente aos rios transformados em sangue ou às terras envoltas em trevas, permaneceu firme em seu mal. E sem esquecer Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, que foi vítima das forças mais sombrias, traindo Jesus por mera prata, sua alma se rendeu à escuridão. No entanto, surge uma escuridão que ofusca essas histórias antigas, uma força que estará em total oposição a tudo que é sagrado, procurando desmantelar a própria essência da verdade divina. As Escrituras pintam um quadro vívido desse adversário em Daniel capítulo 7, versículo 25, revelando as suas intenções de desafiar o Todo-Poderoso, de oprimir os fiéis e de reescrever os fundamentos daquilo que consideramos sagrado. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo
e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Imagine um mundo onde permanecer fiel à fé é estar no centro de uma tempestade implacável. Essa será a era do Anticristo. Mas essa história não trata apenas da luta entre a luz e as trevas. É também uma história de como as forças invisíveis exercem poder no reino mortal. Assim como Deus pode realizar milagres através das mãos dos fiéis, também o diabo pode se mover através daqueles perdidos na escuridão. O livro do Apocalipse nos apresenta essas figuras, agentes do caos, escolhidos a dedo pelo diabo para cumprir o seu desígnio distorcido durante a tribulação. Entre eles estão 2 seres de profundo significado, símbolos de uma batalha mais profunda que está acontecendo além da nossa vista. À medida que lemos o livro do Apocalipse, é essencial compreender a estrutura da história, especialmente os capítulos 10 a 15. Essas passagens nos oferecem uma pausa, um momento para nos aprofundarmos no tabuleiro de xadrez celestial, desvendando os papéis e os reinos em jogo. O capítulo 12 estabelece as bases, apresentando 3 personagens centrais: Israel, representado como uma mulher, Satanás, o dragão vermelho, e Jesus, o filho varão. Passando para o capítulo 13, encontramos figuras adicionais centrais para o drama que se desenrola: a besta do mar, personificando o anticristo, e a besta da terra, sua contraparte do falso profeta. Neste capítulo, no versículo 1, uma figura de significado monumental é introduzida. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O mar, muitas vezes metáfora do caos e do desconhecido, torna-se palco da chegada dessa entidade. A besta, ou o que muitos interpretam como o anticristo, não é qualquer personagem nessa história. Ele representa o culminar do distanciamento da humanidade em relação ao sagrado, incorporando a oposição na sua forma mais pura. Mas quem orquestra essa emergência? O texto nos fala do dragão, uma figura de malícia antiga, conhecida por muitos nomes, mas mais comumente identificada como Satanás. Essa revelação não é uma reviravolta repentina, é uma afirmação encontrada nas Escrituras, especificamente em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. À medida que nos aprofundamos, somos convidados não apenas a observar, mas a ouvir atentamente os poderes e privilégios concedidos a essa besta. É uma história de admiração e lealdade, onde a autoridade do dragão é transferida, desencadeando uma onda de adoração enraizada tanto na admiração quanto no medo. Quem pode comparar? Quem se atreve a se opor? Estas não são apenas perguntas, são um reflexo da presença abominável da besta, com a capacidade de proferir blasfêmias grandiosas por um tempo medido em meses, não em momentos. Essa besta não desafia apenas a Deus. Ela trava uma guerra contra a própria essência da santidade, visando aqueles que estão no céu e na terra. Ao tentar compreender esse homem do pecado, como às vezes é chamado, devemos considerar suas características. Descrita como uma fera surgindo do mar, essa figura não apenas aparece, ele é uma manifestação da fúria do dragão, uma personificação física da maldade e da rebelião. Essas imagens não são arbitrárias, estão impregnadas de uma continuidade que liga o final de um capítulo ao início de outro, significando uma saga ininterrupta de conflito e desafio. Imagine uma pessoa emergindo no cenário global, carismática, mas enigmática, que vivencia um evento catastrófico que deveria, segundo todos os relatos, acabar com sua vida. No entanto, milagrosamente ela sobrevive. Esse acontecimento, especulado por muitos como sendo uma tentativa de assassinato ou um grave perigo semelhante, torna-se o ponto de viragem, atraindo o espanto e a admiração das massas. O mundo observa com espanto a recuperação dessa figura, uma recuperação vista por muitos como um sinal de favor divino ou de poder sobrenatural. Esse indivíduo não é apenas um líder qualquer. A sua retórica está repleta de desafios contra Deus, um desafio flagrante ao sagrado. Ele não se opõe apenas aos ensinamentos do cristianismo.
Ele pretende minar a sua própria essência, desafiando a santidade de Jesus Cristo e procurando elevar-se no lugar de Deus. Imagine uma pessoa que personifica a oposição ao Evangelho, buscando adoração não apenas como líder, mas como divindade. Com autoridade concedida por um período de 3 anos e meio, esta figura, referida como a besta nos textos bíblicos, exerce influência sobre nações, línguas e culturas em todo o mundo. Isso não é apenas o poder político, é um domínio que transcende fronteiras, uma regra sobre corações e mentes, promulgada através de meios que podem variar, desde proezas políticas até forças obscuras e invisíveis. O termo anticristo é carregado de significado. É mais que um título, é uma declaração de intenção de oposição a Cristo. As Escrituras nos alertam sobre tais figuras não apenas na forma de um homem, mas como um espírito penetrante, visto em falsos ensinamentos e doutrinas que se desviam da verdade de Jesus Cristo. É um forte lembrete da importância da fé inabalável e da sã doutrina, já que esses ensinamentos não são apenas debates filosóficos, mas questões de consequências eternas. O mundo, tal como descrito no Apocalipse, está prestes a abraçar essa figura de ilegalidade, seduzido pela promessa de ordem e paz, mas à custa da verdade espiritual. Essa besta encarna o culminar da rebelião contra a autoridade de Deus. Ele é uma figura que as Escrituras nos advertem que surgirá para desafiar o próprio fundamento da nossa fé. Em essência, o que estamos testemunhando é um cenário preparado para o surgimento do Anticristo. Um cenário onde a ilegalidade, a dissidência contra a ordem estabelecida e a decadência moral não são apenas desenfreadas, mas normalizadas. As Escrituras nos fornecem títulos para esta figura, cada um evocando uma sensação da profunda perturbação que trazem à ordem mundial. Desde o chifre pequeno até o homem do pecado, estes títulos sublinham o desafio e a destruição que esta figura representa. O que isso significa para nós hoje? É um chamado à consciência, ao discernimento e ao apego firme às verdades que nos foram ensinadas. O fascínio pela liderança carismática, pelas recuperações milagrosas e pelas promessas de unidade e paz pode ser convincente, mas somos lembrados de olhar para além da superfície, para as implicações espirituais de quem escolhemos seguir. À medida que a história humana se desenrola, é crucial lembrar as batalhas espirituais travadas nos bastidores. A figura do Anticristo, conforme predito, não é apenas um símbolo de oposição, mas uma manifestação tangível do conflito espiritual entre a luz e as trevas, uma época em que cada pessoa será obrigada a portar um identificador único na mão ou na testa para se engajar nas transações mais básicas, seja na aquisição do sustento diário ou na participação do comércio. Essa marca, mais do que um mero símbolo, será uma promessa de lealdade a este líder, segregando a sociedade entre aqueles que se conformam e aqueles que resistem. Imagine as implicações de tal divisão. O ato de comprar um simples pão ou uma garrafa de leite dependerá da fidelidade a essa figura. Aqueles que se opõem ou rejeitam essa marca serão marginalizados, privados da sua capacidade de participar na sociedade e obrigados a procurar sustento na própria terra. A estrutura das comunidades será testada à medida que os indivíduos se deparam com a escolha final entre a necessidade material e a fidelidade espiritual. No meio desta convulsão, a prática do cristianismo e outras formas de adoração que contradizem a doutrina do Anticristo enfrentarão proibição. Os cristãos navegarão por um cenário perigoso marcado pela perseguição e pela ameaça de morte por se manterem firmes na sua fé. A pressão para capitular a esta nova ordem será implacável. Os laços familiares serão testados à medida que os entes queridos ficam divididos entre a lealdade à sua fé ou a sobrevivência sob o regime do Anticristo. A história se desenrola ainda mais nas Escrituras, especialmente nas passagens de Apocalipse capítulo 13, dos versículos 14 ao 17. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta.
A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Pense em uma época em que o anticristo, realizando maravilhas e sinais, cativará os corações de muitos. Uma imagem trazida à vida e dotada do poder de fala exigirá adoração sob pena de morte para os dissidentes. As Escrituras prevêem um mandato que exigem que todos, independentemente do estatuto, riqueza ou liberdade, carreguem a marca, vinculando-os a um sistema onde o comércio e a fé estão interligados sob o domínio do anticristo. Visualize uma sociedade onde a prática aberta da fé seja enfrentada com medo e repressão. A essência da fé será desafiada, levando os indivíduos a esconder as suas convicções e a viver num estado de vigilância constante. O conceito de uma moeda universal, controlada pelo anticristo, redefinirá as estruturas econômicas, colocando cada indivíduo sob a vigilância e autoridade de um sistema único e onipotente. Ao ponderarmos sobre este futuro, consideremos as escolhas que fazemos hoje e como elas moldarão o mundo de amanhã. O caminho a seguir pode estar repleto de desafios, mas é através da unidade, da fé e da luz duradoura de Deus que a humanidade navegará na escuridão, emergindo mais forte e mais ligada do que nunca. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou onde fica o Jardim do Éden? E se eu te dissesse que ninguém sabe realmente onde fica esse jardim? O Jardim do Éden foi a primeira residência da humanidade dada pelo próprio Deus. O Éden foi criado por Deus para Adão e Eva como uma morada pacífica e tranquila. Porém, hoje ninguém sabe dizer onde fica esse jardim. Bem, podemos ter algumas ideias da Bíblia. Hoje, quero olhar para a história do Éden diretamente nas páginas das Escrituras. Deixe-me mostrar uma passagem que nos dá um relato detalhado do Éden. Está em Gênesis capítulo 2, versículos de 10 a 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Aqui a Bíblia nos diz claramente que um rio saía do jardim e mais tarde se dividiu em outros 4 rios. Onde estão esses 4 rios hoje? Podemos rastrear suas localizações ou eles secaram? O primeiro rio é o Pison. Este rio é conhecido por atravessar as regiões de Havilá. A Bíblia nos diz que esta terra está cheia de metais e minerais valiosos. O segundo rio é o Gion. O Gion flui pela terra de Cush. Nos tempos antigos, Cush parece referir-se às 2 regiões chamadas pelo mesmo nome. Uma está na África e inclui uma parte da atual Etiópia, e o outro está na Ásia Ocidental. Agora, o terceiro rio é o Tigre. Este rio atravessa a parte oriental da terra e da Assíria. A Assíria é a antiga cidade dos assírios, que abrangia o que hoje é conhecido como norte do Iraque, nordeste da Síria e sudeste da Turquia. O quarto rio é o Eufrates. Semelhante ao Tigre, atravessa a atual Turquia, Síria e Iraque. É por isso que os detalhes e informações da Bíblia devem ser levados com toda a seriedade. Ao contrário de muitos outros livros religiosos e de ficção que apenas fornecem descrições vagas ou inexistentes de lugares, a Bíblia sempre fala sobre lugares reais que são rastreáveis. Pelas informações que temos agora, a tarefa de localizar o Jardim do Éden não deve ser muito difícil. Tudo o que precisamos fazer agora é encontrar o Pison e o Gion
e depois o ponto exato onde estes dois se encontram com o Tigre e o Eufrates para se tornarem um único rio. Acredito que também é muito importante ver e ouvir o que alguns estudiosos têm a dizer sobre a localização do Éden com base na sua própria escola de pensamento. Uma dessas escolas de pensamento postula que Oriente, conforme usado em Gênesis, não significa Oriente como fazemos hoje. Em vez disso, referia-se ao Oriente cósmico. Por conta disso, alguns estudiosos acreditam que o Éden estava localizado em algum espaço de astro plano logo acima do horizonte oriental. Algumas pessoas até acreditam que o Éden estava suspenso acima da terra, e foi por isso que todos os 4 rios se encontraram em um ponto e fluíram para a terra. Outro grupo acredita que o Éden deve estar localizado em algum lugar da Etiópia. Esta afirmação é amplamente apoiada pelas Escrituras. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. Quando a Bíblia fala sobre a terra de Cush, ela está se referindo à atual Etiópia e à nação do Sudão e do Sudão do Sul. A próxima questão lógica é: qual rio atravessa essas nações? Seria o Nilo? Bem, tudo isso são apenas teorias, uma vez que a Bíblia não revelou especificamente a localização do Éden. Acredito fortemente que o Éden é um local aqui na Terra, por causa de como Adão e Eva foram expulsos do jardim por desobedecerem a Deus. Se o jardim não estivesse na terra, isso significaria que eles acabaram de aparecer na terra. Além disso, Adão foi feito do pó da terra. O Éden poderia estar completamente perdido? Poderia o local ter sido deliberadamente escondido por Deus? É possível que o Éden tenha sido perdido para sempre por causa do dilúvio na época de Noé. A ciência provou que mesmo pequenas cheias podem alterar o curso de grandes rios. O Gion, o Pison, o Tigre e o Eufrates podem ter sido afetados pelo dilúvio. Agora vejamos os pensamentos de alguns estudiosos modernos sobre o Éden. Se você viajar para Israel ou para outras nações do Oriente Médio, poderá visitar a maioria dos lugares e cidades de que a Bíblia fala. Mas este não é o caso do Éden. Quando pensamos no Éden, sabemos que é um lugar onde a Bíblia nos diz que o Deus Todo-Poderoso habitou antes dos humanos pecarem. E imediatamente após a desobediência de Adão e Eva, Deus os expulsou do jardim de acordo com Gênesis capítulo 3, versículos de 21 a 24. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Neste capítulo vemos que os resultados do pecado são muito claros. Eles ainda são visíveis no mundo de hoje. Vergonha, tentativas inúteis de encobrir a culpa, medo, tentativa de esconder-se de Deus, desculpas vãs, uma maldição sobre a criação, dor, escravidão, trabalho penoso, morte e exclusão do paraíso. Os humanos foram feitos à imagem de Deus, mas ao pecarem essa imagem ficou terrivelmente manchada. No Novo Testamento, o propósito revelado de Deus é restaurar a imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade para tornar a humanidade semelhante a Cristo. Deixe-me mostrar mais algumas coisas sobre o Éden. Em 1971, o professor Juri Zarin viajou para a Península Arábica para aprender mais sobre civilizações antigas. Após exame de imagem de satélite da região, ele descobriu que existia um rio chamado Rio Beli Buton, que corria pelas regiões da Arábia.
Ele acreditava que, há cerca de 6.000 anos, o rio se encontrava com o Eufrates, o Tigre e outro rio chamado Carum. Todos juntos desaguam no Golfo Pérsico. Espero que você esteja ligando os pontos. Lembre-se de que os outros 2 rios que dificultam o acesso ao Éden são o Gion e o Pison. Lembre-se, o Gion flui através da terra de Cush, que é a atual Etiópia, Sudão e Sudão do Sul. Efraim Epeiser, outro estudioso e tradutor da Torá judaica, acredita que a palavra Cush pode ser traduzida corretamente como Kashu, que se refere ao povo cassita que derrotou a Mesopotâmia em 1500 anos antes de Cristo, e é, na verdade, da região exata da Pérsia, descoberta por Zarim. Consideremos agora o segundo rio, o Pison. Zarim também afirma que este é o rio Wadi Batim. Ele apoia esta afirmação dizendo que a Bíblia nos diz que Pison flui pela terra de Avilá. Além disso, arqueologicamente descobriu-se que o ouro da terra é muito grande. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Joel Kramer, arqueólogo, dá mais dicas sobre a terra de Avilá. Joel e o seu filho visitaram a área e descobriram que a bacia do rio Wadi Batim possui cerca de 55 minas de ouro. Uma conhecida como berço de ouro foi extraída há milhares de anos e é hoje conhecido como a melhor mina de ouro da Arábia Saudita. Incrível, não é mesmo? A equipe de Joe encontrou uma rocha vulcânica única no topo da montanha Hijaz, que se acredita ser a nascente do rio Pison. Eles traçaram o leito seco do rio por 800 quilômetros, atravessando desertos e países, apenas para encontrar o mesmo depósito rochoso incomum no final. Alguns estudiosos, incluindo o hidrólogo Ward Stanford, especulam que o Éden pode ter estado perto da cabeceira do Golfo Pérsico, agora submerso. Mas aqui está a diferença. E se o Éden realmente for inacessível? Você não acha que isso é um lembrete da nossa separação espiritual de Deus devido ao pecado? O verdadeiro Éden só pode ser encontrado em Jesus Cristo, o último Adão que se ofereceu como um sacrifício eterno para cumprir a exigência de justiça de Deus sobre a humanidade caída. Jesus Cristo é o único caminho para o Éden hoje. Semelhante a ele ser o caminho para a vida e a paz com Deus, ele também representa o caminho de volta ao Éden. Embora várias teorias proponham diferentes locais para o Éden, incluindo a Pérsia e a Etiópia, a restauração final do Éden ocorre somente através de Jesus Cristo. Isto garante que não percamos o rumo de um relacionamento duradouro com Deus, o Criador do Éden. Agora, em vez de ficarmos obcecados com a localização geográfica do Éden, o foco muda para encontrar a realização espiritual através da fé em Cristo Jesus. Esta é uma forma verdadeira e duradoura de se conectar ao Éden perdido. No final, foi prometido a nós algo muito mais do que o Éden, algo que será digno de ser esperado. Essa promessa está em Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Na sua essência, o arrebatamento é um momento de profunda esperança e de forte advertência. É o último chamado para despertar, um sinal divino de que o tempo está realmente se esgotando.
Neste momento, certos grupos de pessoas estarão perante uma realidade que nunca esperaram, deixados a vagar em um mundo transformado. É um conceito que pode parecer distante, mas está fundamentado em uma verdade que exige a nossa atenção agora mais do que nunca. Vamos mergulhar na raiz da questão, guiados pela sabedoria encontrada em João, capítulo 3, versículo 18. É um versículo que vai direto ao ponto. A fé em Jesus Cristo não é apenas uma passagem para evitar a condenação. É o fundamento da nossa própria salvação. Não é sobre fomentar o medo, é sobre amor. Um amor fervoroso e apaixonado que nos chama, nos exortando a entrar na luz e a abraçar uma vida transformada pela fé. Mas é aqui que a trama se complica. Após o arrebatamento, uma figura sobe ao palco, cujo carisma e poder são incomparáveis. Mas este não é um herói. Este é o anticristo, um mestre do engano, manejando mentiras com a precisão de um cirurgião. Jesus nos alertou sobre esses tempos, de falsos profetas realizando maravilhas tão convincentes que até mesmo os mais fortes entre nós poderiam ser desviados. No entanto, há esperança. Os eleitos, aqueles inscritos no livro da vida, permanecem firmes, um testemunho do poder da verdade em um mar de engano. Paulo, com a sua visão habitual, lança luz sobre as trevas que se seguem ao arrebatamento. A ascensão do anticristo ao poder não é apenas uma demonstração do poder terreno, é apoiada por toda a força do engano, uma grande ilusão destinada a enredar aqueles que viraram as costas para a verdade. Isso não é um caos aleatório. É um ato deliberado, uma permissão divina que serve como teste final de fé. É neste campo de testes que apenas aqueles que abraçaram o amor, a verdade e a retidão encontrarão o seu caminho. O Apocalipse de João ecoa esta dura realidade, pintando o quadro de um mundo fascinado pelo anticristo. Chove fogo do céu, não como uma demonstração da ira divina, mas como um sinal dos tempos, um mundo hipnotizado pelo enganador final. No entanto, nem tudo está perdido. Mesmo neste momento, permanece um remanescente, aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida, um farol de esperança nos tempos mais sombrios. Esta história não pretende assustar você. É um apelo à ação, um lembrete de que as nossas escolhas têm implicações eternas. É um apelo para olhar além do fascínio deste mundo, para ver o reino eterno que te espera. O arrebatamento não é apenas um evento futuro a ser debatido. É um catalisador de mudanças, nos incitando a viver vidas marcadas pela fé, esperança e amor. Imagine duas estradas divergentes no coração de cada pessoa que já parou e pensou: talvez amanhã eu pense na fé, em Deus. Vamos falar sobre as pessoas que gosto de chamar de as pessoas do hoje não. Você conhece esse tipo de pessoa e talvez, apenas talvez, você já tenha visto ela no seu espelho. São essas pessoas que reconhecem a atração em seus corações por algo maior, por uma caminhada com Deus, mas encolhem os ombros e dizem: amanhã eu faço. Estas são as almas que estão à beira da decisão, perscrutando a vastidão da eternidade, dizendo: vou esperar. Mas aqui está o problema. O amanhã é como um ladrão, um bandido astuto e sorrateiro que rouba as promessas de hoje e a esperança de um despertar espiritual. A verdade é dura e simples. O arrebatamento, este evento monumental onde os verdadeiros cristãos encontraram Jesus no ar, não dará uma segunda chance. É um compromisso divino sem opção de reagendar. Por que os hoje não jogam um jogo tão perigoso de roleta russa? Talvez seja a ilusão de amanhã sem fim ou o apelo sedutor de uma vida vivida nos seus próprios termos. Mas a aposta é grande. O custo? Perder a oportunidade de ser arrebatado, encontrando-se, em vez disso, deixado para trás em um mundo subitamente austero e vazio. A sabedoria de todos os tempos, os textos sagrados que atravessaram o tempo, não medem palavras. Eles falam de um caminho para a salvação, para nascer de novo, para ingressar na família eterna de Deus. No entanto, os hoje não hesitam no limiar,
cativados pelo agora, indiferentes ao eterno. Cada nascer do sol nos oferece uma nova tela, uma nova oportunidade de entrar na luz, de escolher uma vida iluminada pela fé. Mas os hoje não deixaram esses presentes escaparem por entre seus dedos como grãos de areia. Cada um deles uma chance perdida de dizer: sim, escolho um caminho diferente. Os ensinamentos de Jesus são claros: amor, arrependimento, renascimento em espírito. Estes são os marcadores ao longo do caminho menos percorrido, o caminho para a paz e a alegria eternas. No entanto, com que frequência os hoje não fazem uma pausa apanhados pelos faróis da decisão, congelados pela indecisão? O relógio não para de correr. Cada segundo está um passo mais perto de um momento em que as escolhas estão seladas, quando a oportunidade de escolher é roubada pelo próprio tempo. O arrebatamento não espera por ninguém. Seu tempo é um segredo divino, um momento que virá como um ladrão durante a noite. Considere a parábola das 5 virgens tolas, despreparadas, com as lâmpadas fracas, excluídas da celebração. Esta não é apenas uma história. É um conto preventivo sobre a procrastinação, sobre deixar o óleo da nossa fé secar. Os toques gentis do Espírito Santo, o chamado interior para se render e se comprometer com Cristo, são muitas vezes abafados pelo clamor do mundo, pelo fascínio dos prazeres que brilham intensamente, mas desaparecem do nada. A escolha está diante de todos nós, uma escolha entre as delícias temporárias e a alegria profunda e inabalável de uma vida vivida em comunhão com Deus. Os hoje não permanecem em uma encruzilhada, divididos entre agora e para sempre. Mas lembre-se, no coração de cada talvez amanhã reside o potencial para um retumbante hoje. Hoje pode ser o dia de momentos decisivos, de escolher um caminho iluminado pela luz eterna de Cristo, de entrar em uma jornada que transcende o tempo, que nos leva além do agora e para sempre. Então, para os hoje não, eu digo: deixe que hoje seja o dia em que você escolhe a eternidade, o dia em que você abraça a fé, deixando para trás a hesitação e a indecisão. A vida não nos promete um único momento além de agora. É uma realidade que não discrimina jovens ou velhos, saudáveis ou doentes. O relógio de todos está correndo e ninguém sabe quando soará a última badalada. Agora vamos falar daqueles que transformam a procrastinação em uma forma de arte, sempre presumindo que há mais tempo para se arrepender. Você já ouviu as vozes: o arrebatamento está chegando, mas deu de ombros pensando: bem, isso ainda não aconteceu, então por que se apressar? Essa mentalidade é uma aposta perigosa com a eternidade. É como jogar uma roleta russa onde as apostas são nada menos que a sua alma. Não é sobre assustar você para te fazer acreditar, é sobre acordar você para um amor tão profundo, tão ilimitado que transcende nossa compreensão terrena. Este amor não quer que nenhuma alma perca a glória da vida eterna. Sim, todos tropeçamos, cometemos erros e carecemos da glória de Deus. Mas aqui está a bela verdade. A redenção não está reservada aos perfeitos. Jesus veio para os quebrantados, os perdidos, os procrastinadores. Ele veio para você e para mim. Então, por que esperar? Por que deixar passar mais um dia pensando que você conseguirá fazer isso quando o convite para abraçar a vida eterna está aqui, agora mesmo? Você não precisa de um lugar especial ou de um grande momento. Esteja você em um ônibus, andando pela rua ou sentado tranquilamente em casa, a porta para a salvação está aberta e o caminho para um novo nascimento está apenas a uma conversa sincera de distância. Considere isto. Cada batida do coração é uma dádiva e cada respiração é uma chance de escolher uma vida cheia de amor e da luz de Deus. Não espere o momento certo para alinhar seu coração com o de Deus, porque o momento certo é agora. O arrebatamento é uma promessa, uma garantia divina do retorno de Jesus,
mas também é um chamado à prontidão, para viver de tal maneira que, quer aconteça hoje ou daqui a 100 anos, você não fique para trás. Escolher Jesus é escolher a vida, não qualquer vida, mas uma vida repleta de esperança, propósito e alegria eterna. Adiar é fletar com o desconhecido, correr o risco de perder o abraço do reino eterno de Deus. Então eu te peço, não deixe que a procrastinação seja a ladra da sua eternidade. Tome a decisão de seguir Jesus hoje, de viver em sua graça e seguir seus passos. É a decisão mais importante que você tomará e a hora de tomá-la é agora. Vamos caminhar juntos para a luz, abraçando o amor e a salvação que nos aguarda a todos. O andarilho vagueia sem nunca ter sentido o calor da luz, movendo-se pela vida intocada pelo poder transformador do novo nascimento. A vida para ele é uma série de curvas perdidas e portas fechadas para um reino que ainda precisa buscar. A questão não é apenas você nasceu de novo, mas você já começou a buscar o caminho? Depois há o desviado, que uma vez esteve na luz, sentiu o abraço da graça, apenas para voltar para as sombras. A jornada deles é de retornar a um lugar que uma vez julgaram deixar para trás, uma história de promessas esquecidas e pecados sem arrependimento. É um lembrete claro de que o caminho não exige apenas que o encontremos uma vez, mas que continuemos a percorrê-lo firmes e verdadeiros. Os mornos são os mais intrigantes de todos. Eles provaram a luz, conheceram o caminho, mas optaram por caminhar à beira da sombra e do sol, nunca abraçando totalmente a transformação que os espera. Para eles, a luz é uma companheira, não um guia. Eles não conseguem perceber que uma jornada indiferente leva a um destino que nenhum de nós deseja alcançar. Por que esses caminhos são importantes? Porque levam a um momento de ajuste de contas, um dia em que os céus se abrirão e o chamado para voltar para casa ecoará pelos céus. É um momento conhecido como arrebatamento. Uma voz divina que se transforma em rugido, chamando os fiéis a se levantarem. E, no entanto, nem todos ouvirão da mesma maneira. Alguns tragicamente ficarão para trás, não porque o chamado não tenha sido para eles, mas porque optaram por não ouvir, por não dar ouvidos aos avisos tecidos ao longo do tempo. No entanto, não é sobre medo, mas sobre amor, perdão e as oportunidades infinitas que nos são dadas para voltar atrás, para consertar as coisas, para abraçar plenamente a luz. É saber que as nossas dívidas, tanto tangíveis como espirituais, podem ser saudadas se decidirmos enfrentá-las, procurar perdão e, por sua vez, perdoar. É compreender que a justiça própria, a crença de que podemos conquistar o caminho para o céu apenas através de ações, nos cega para a verdade de que a salvação é uma dádiva que não podemos merecer, mas apenas aceitar. A jornada que temos pela frente é marcada por escolhas: permanecer errantes, nos desviar ainda mais noite adentro ou nos tornar mornos na nossa fé. Ou podemos escolher um caminho diferente, do novo nascimento, da busca incansável pela luz e de um coração transformado pelo amor. Esta jornada trata de restituição, não apenas no sentido terreno de corrigir erros, mas no sentido espiritual de retornar ao coração de quem devemos ser. Então, enquanto estamos nesta encruzilhada, devemos nos perguntar, não com medo, mas com esperança: qual o caminho escolherei? Será o caminho marcado pela coragem de enfrentar as nossas sombras, de pedir perdão e de perdoar, ou um caminho não apenas de crer, mas de viver essa fé em cada passo, em cada decisão e em cada batimento cardíaco? Esta história não é sobre o fim, é sobre um começo, uma chance de redefinir nossa jornada para garantir que, quando chegar o momento, não olhemos para trás com arrependimento, mas para frente com antecipação. Vamos fazer a escolha de viver na luz, plena e sem reservas, para que, quando os céus se abrirem, não sejamos deixados para trás, mas elevados, juntos para o abraço eterno do lar.